esses setores de atividades que eu tenho procurado evitar, são setores de atividade que historicamente demonstram que as empresas elas não mantêm um grande espaço de tempo, não duram muito tempo. Se vocês pegarem o histórico da maioria das empresas de aviação, por exemplo, nós tivemos a Real Transportes Aéreos, a Panair do Brasil, a Varig, a Cruzeiro do Sul, a Transbrasil, enfim, tivemos uma infinidade de ações, de empresas de aviação. Agora, por que essas empresas elas têm assim essa característica de não se consolidarem dentro desse critério de perenidade? É porque elas não dependem delas, elas dependem exclusivamente de terceiros. Uma empresa de aviação, ela depende do aeroporto, que ela tem que pagar, ela depende do combustível, ela depende da manutenção dos equipamentos, que nem sempre são feitos aqui no país, ela depende também da regulamentação, do preço das passagens, enfim, ela tem um sem número de controles que nem sempre ela consegue gerenciar. Por isso, eu acho que ela não se enquadra numa empresa que tem essa condição de perenidade, tá certo? O setor, ele pode ser perene, mas as empresas, elas não são perenes. Porque eu acredito que nós sempre teremos o setor de aviação, mas não com as mesmas empresas. O setor de construção é um setor que a maioria das empresas que estão listadas nessa atividade são empresas que não possuem patrimônio. A grande realidade é essa. Eles utilizam o quê? Utilizam o caixa do próprio adquirente para edificarem as construções, né? Principalmente quando são construções de residências, né? Isso pode não ser o mesmo caso na questão de construções de galpões ou de lajes corporativas, mas de qualquer maneira o conceito é mais ou menos o mesmo. Eles vão depender sempre ou de uma aquisição ou de uma locação. Esse setor ele varia muito em função da forma como se conduzem os agentes econômicos nos diversos estágios de um ciclo, não é isso? Hoje nós estamos atravessando um ciclo um tanto quanto recessivo, porque nós tivemos um período bastante fértil na questão de construções e esse período parece que inflacionou o número de imóveis em construção. Muitos compraram imóveis na planta, imaginando que talvez depois de pronto eles teriam um mercado regular, e isso não aconteceu, em virtude de inúmeros fatores, entre os quais a gente poderia citar a perda de poder aquisitivo do indivíduo, não é isso? Então o setor de construção é um setor que eu também me atrevo a não recomendar em virtude desses fatores que eu elenquei. Turismo é um outro setor que ele tem características perversas, não é isso? Porque na razão direta que uma empresa que opera exterior, ela tem a incidência da questão cambial, e a questão cambial às vezes penaliza demais. Nós tivemos, por exemplo, empresas como a Solitur, nós tivemos a AT, que era uma das maiores empresas, né? A AT era Argentina Turismos Internacionais. Nossa, nós tivemos um sem número de empresas, e agora, recentemente, mais precisamente domingo, quebrou a maior empresa do mundo de turismo, exatamente por causa desses fatores. Outro elemento que ajudou a contribuir para que essas empresas voltassem a ostentar um grau de periculosidade bastante grande é a internet. Muitos agora passaram a comprar através de outros organismos que oferecem estadias a um preço mais conveniente, não é isso? E as próprias empresas de aviação. Hoje, com o número de vagas, o número de assentos disponíveis, eles acabam disponibilizando passagens a custos menores.
E isso em virtude dessas mudanças, principalmente a mudança no dólar, não é? E também a questão dos financiamentos. É uma empresa que depende muito de financiamento, porque viagem e lazer é uma coisa que o cidadão ele procura fazer sempre pagando de uma forma parcelada, não é isso? Dificilmente alguém investe um valor muito grande na questão do lazer, principalmente em passagens. Então, se não houver esse elemento favorecedor, dificilmente uma empresa prospera, tá correto?